que é sobre a história de Lia. Lia, ou em outras traduções, também vai dizer Leia. Vamos acompanhar no telão, que aí todo mundo já lê junto. Ora, Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia, e o nome da mais jovem era Raquel. Os olhos de Lia eram meigos, mas sem brilho. Raquel, entretanto, tinha um belo porte e lindo rosto. Lendo esses 2 versículos, nós já conseguimos entender que Lia não tinha uma beleza quanto a de Raquel. A Bíblia deixa bem claro, né, que as 2 eram irmãs, e Lia Raquel era bela, né? E Lia tinha os olhos meigos. Em outras traduções também vão dizer olhos tenros, que significam olhos vesgos, estrábicos, né? Então ela já vinha com uma característica que não é muito interessante, né? E a Bíblia também deixa claro que Lia era desprezada, né? Por quê? Jacó ele trabalhou durante 7 anos para se casar com Raquel, a irmã de Lia. Porém, quando se findou esses 7 anos, Labão, o pai das 2, entregou Lia para Jacó e não Raquel, né? Ou seja, ela já iniciou também o casamento sendo desprezada, né? Ela casou com Jacó e depois, por mais 7 anos, ele trabalhou por Raquel. Lia, então, ficou durante 14 anos, né, vendo quanto Jacó amava Raquel, né, esperando, trabalhando por ela, e ela iniciou no casamento sendo desprezada. Era algo que ela não queria. Nós também não podemos nem culpar Jacó, né, porque ele trabalhou por Raquel durante 7 anos, e Labão, o pai dela, que entregou Lia para ele, né. Em Gênesis 31, a Bíblia vai dizer que Deus via que Lia era desprezada, porque nada passa batido aos olhos do Senhor, né? E ele se preocupa com a nossa insatisfação com nós mesmos, né? Insatisfação com os bens materiais é uma coisa, insatisfação com nós mesmos, consigo mesmo, é outro. É diferente, eu vou explicar para vocês, tá? Porém, o Senhor, como ele viu que Lia era desprezada, ele concedeu filhos para ela. Os filhos, a Bíblia também deixa bem claro que são herança do Senhor, né? O primeiro filho de Lia era Rúben. Quando ela teve o parto, né, de Rúben, ela disse: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente meu marido me amará. Depois Deus concedeu mais um filho para Lia, que era Simeão. E ela disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este. Depois o Senhor concedeu o terceiro filho, que era Levi. E ela disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. A mente e o coração de Lia estavam totalmente voltados para Jacó. Ela não enxergava o que Deus estava fazendo na vida dela. Deus estava presenteando ela com uma herança. Os filhos são algo grandioso na nossa vida, porque a Bíblia deixa claro que eles são herança do Senhor, né? Lia, ela deveria tirar os olhos daquilo que ela não tinha e agradecer a Deus pelo que ela já tinha, pelo que Deus estava dando para ela. Porém, com a graça de Deus, em Gênesis 35, quando foi o 4º filho de Lia, Judá, ela decidiu louvar ao Senhor, né? Ela disse: desta vez louvarei ao Senhor, né? No 4º filho. E o que nós entendemos com isso? Quando Lia decidiu louvar o Senhor pelo filho que Deus tinha concedido a ela, eu creio que foi liberado algo do céu. Porque quando Lia se posicionou em quem ela era em Deus, o Senhor olhou para ela e falou: agora sim, ela está pronta para mim conseguir cumprir com o meu propósito, porque foi através da descendência de Judá que veio Jesus, né? Então, para Jesus vir, ele não podia vir de qualquer descendência. Ele tinha que vir de uma descendência que entendesse quem cada um em si é. Quem ele é em Jesus. Que no caso de Lia, ela precisava se amar. E é isso que eu venho trazer hoje para vocês. Nós precisamos nos amar, né? Quando a Lia olhou para Deus e entendeu que aquilo era presente do Senhor, ela viu que não precisava da aprovação de homens. Ela precisava da aprovação apenas do Senhor. Então, você tem que se amar. Você tem que se olhar no espelho e agradecer por quem você é, né? A maioria dos nossos problemas é conosco mesmo. Quando eu digo isso, é porque muitas vezes tem pessoas que vêm dizer coisas para nós
que nós não gostamos ou que muitas vezes mexe com as nossas emoções e tira a gente da nossa área de conforto, né? Mas essas emoções, elas vêm de quem? Ela não vem da outra pessoa, ela vem de dentro de nós. Então, nós temos que aprender a lidar com essas emoções. Um princípio divino do céu é se amar, é o amor. Então, por que a gente não tem que se amar? A Bíblia diz que um mandamento, né? Amai o seu próximo como a ti mesmo. E para você amar o seu próximo como a ti mesmo, você tem que aprender a se amar primeiro, verdadeiramente. Porque senão você não vai conseguir amar o próximo verdadeiramente. Amar o próximo não é trazer ele para perto de você. É você orar por ele. Você não precisa trazer o seu inimigo para perto de você. É você ter uma vida tão correta em Deus, uma vida tão ligada ao Senhor, que é você olhar aquela pessoa que está te desejando mal, mas você orar por ela e falar, Senhor, libera isso, liberta ela disso, para que ela venha viver uma vida como eu vivo contigo, para que ela venha conhecer quem você é, e assim ela vai se conhecer em ti, Jesus. Ninguém te ama como você se ama, como você deve se amar. Ninguém vai orar por você como você pode orar por você. E muitas vezes nós esquecemos disso. Nas nossas orações, não é errado, nós temos sim que orar uns pelos outros. Porém, você tem que orar por você, porque você sabe, só você sabe o que se passa dentro de você. E é através da oração que nós vamos conseguir nos libertar daquilo que a nossa carne pede e entender o que o nosso espírito quer. Né? O que importa é o quanto Deus te ama e o quanto você se ama. Né? Você aprendendo a se amar, você vai encontrar com mais facilidade o seu propósito. Igual Lia, o propósito dela era ter uma descendência que viesse Jesus através da vida dela. Lia, quando ela entendeu o propósito, se eu não me engano, das 12 tribos de Judá, 6 filhos dela foram líderes. Imagina a honra para um pai, os filhos serem líderes da tribo de Judá. Porque um dia ela se posicionou. Nós somos espelhos para os nossos filhos, mas também nós somos espelhos para as outras pessoas, né? E nós temos que nos esforçar, porque não é fácil se amar. A maioria das nossas orações, muitas vezes a gente fala, Senhor, me quebranta. Senhor, eu preciso, me perdoa pelas minhas falhas e pelos meus erros. Algum dia você já orou agradecendo a Deus porque você é bom? Porque você concorda comigo que o Senhor, em Gênesis, quando ele finaliza tudo, né, ele olha para tudo que ele fez e fala, isso é muito bom. E ele te criou. Você também foi feito das mãos do Senhor. Então, você também é muito bom. Nós somos muito bons. Abre para mim Salmos 139, acho que é o 13 e 14, que é um salmo de Davi. É um salmo, é um louvor, um cântico para o Senhor, né? Que diz, tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Minha alma o sabe muito bem, é uma convicção de que ele tem, de quanto ele era especial em Deus. Do quanto ele era especial em Deus, nós temos que entender isso. Nós temos que parar de lutar contra o que Deus diz ao nosso respeito. Nós temos o costume de lutar contra o que Deus diz de nós, que nós somos bons, nós somos uma criatura que foi criada pelas mãos dele. Nada do que o Senhor criou é ruim. Nós temos que aprender a lidar com as situações, e é isso que ele quer nos mostrar, que nós somos bons. Nós temos que parar de lutar contra o nosso espírito e lutar contra a nossa carne. Por isso que muitas vezes nós não enxergamos bondade em nós, porque nós estamos deixando a nossa carne falar mais alto. Né? O Jesus veio para dar vida, para curar, para libertar. Então nós precisamos entender isso, que Jesus está aqui hoje para nos libertar, nos curar. E nós enxergarmos o quanto nós temos do Senhor em nós. Né? A Bíblia também diz que nós somos imagem e semelhança de Jesus. Se nós somos os nossos filhos, quando os nossos filhos nascem, independente da idade dele, eles já são semelhança nossa. Eles vão crescer, vão continuar. Só que eles vão escolher o caminho que eles vão traçar, mas não vão deixar de ser semelhante a nós. Né?
E passamos por várias realidades, né? Muitas vezes mudando de emprego toda hora, entrando em vários relacionamentos. Isso tudo somos nós querendo fugir de nós mesmos. Quando nós entendemos, quando nós nos amamos, conhecemos a Deus, conhecemos a nós, nos amamos, é mais fácil de encontrar o nosso propósito. E quando nós estamos caminhando no nosso propósito, nós podemos estar sentados na cadeira da igreja, no sofá da nossa sala, numa cadeira de cinema, na lanchonete, em qualquer lugar. Nós podemos estar sentados numa maca de hospital que vai estar tudo bem. Porque nós sabemos qual é o nosso propósito em Deus. E nós precisamos buscar isso cada dia mais, né? Deus diz, eu fiz você, não fale mal do que eu fiz. Nós nos colocamos lá no chão, nós só temos que ficar no chão diante do Senhor. É só Ele que a graça dEle está sobre nós, não desacredite de você. Você pode muito. Ele disse que nós poderíamos fazer coisas maiores do que as que Ele fez. E nós desacreditamos disso. Porque para nós somos meros pecadores. Sim, somos pecadores, mas nós podemos fazer mais coisas do que Ele fez. Né? E elogie as pessoas, isso traz cura. Imagine uma pessoa que desde a infância, ou na família, ou na escola, ela era xingada, vamos dizer assim. Você não presta, você não vale nada, você é feia, seu cabelo é feio. Imagine hoje, essa pessoa chega na igreja, chega em qualquer lugar, e você diz, nossa, como você está bonita hoje. Eu preciso muito de você aqui. Nós não sabemos, mas isso está trazendo cura para a vida daquela pessoa. Eu digo que é sorte de quem se casou com um marido ou com uma esposa que vive elogiando, porque às vezes ele não sabe, mas ele está trazendo cura para a vida da esposa ou do marido. Para os filhos, que muitas vezes na escola acontece muito isso, que hoje em dia eles chamam de bullying. E falam, você é burro, você errou. Eu tenho um costume, o Júnior tem um costume que ele colocou no Guilherme, de falar assim, Gui, você fala, eu sou o melhor. O Guilherme fala, eu sou o melhor. E o que eu quero que o Guilherme entenda é que ele é o melhor, só que com humildade. Que ele é o melhor porque Deus criou ele. Ele é o melhor para ele mesmo e ele é o melhor para fazer as coisas para as pessoas. Não é melhor do que ninguém. Né? E eu quero colocar isso na cabeça do Guilherme para ele crescer já com isso, para quando ele estiver grande, ele não vir sofrer com coisas que as pessoas às vezes vão dizer para ele. Igual agora na pandemia, eu vou dar um exemplo. Na pandemia, eles nos orientaram a usar, a lavar as mãos, álcool em gel, máscara, distanciamento, né? Isso criar uma imunidade, não uma imunidade, né? Mas nos alimentar melhor, mas isso criar uma resistência contra o vírus e até mesmo uma imunidade, dependendo da nossa forma de nos alimentar, algumas vitaminas. E a vida com Deus é do mesmo jeito. Não quer dizer que você não vá pegar o vírus, mas você é imune, você está mais protegido. Você se limpando as mãos com álcool em gel, você está mais protegido. Você com uma vida de oração, você vai estar mais protegido. Não quer dizer que as pessoas não vão vir te afrontar. Não quer dizer que as pessoas não vão vir te humilhar. Mas uma vida com Deus está mais protegido. Ontem nós tivemos uma experiência assim em casa. O Júnior está tentando vender a moto. E um rapaz mandou mensagem interessado na moto. Aí simplesmente a moto estava parada na frente de casa, o rapaz chegou, olhou a moto, nem chamou a gente, né? E foi embora. Quando foi um pouco depois, acredito que ele tenha chegado em casa, ele mandou mensagem no Júnior, xingando o Júnior de tudo quanto é nome, falando que a moto era um lixo, xingou o Júnior. Eu falei, gente, qual que é a necessidade? Aí eu dei um exemplo para ele, que na Bíblia diz que existem os filhos da luz e os filhos das trevas. O diabo, ele nunca vai se levantar na sua frente e falar, você é um lixo, você é um mentiroso. Ele vai levantar pessoas para fazer isso contra nós. Entende? Se o diabo se levantasse na sua frente para fazer isso, você ia dizer o quê? Orar, para repreender. Então, muitas vezes nós queremos retrucar aquela pessoa. E não, o que ele fez não diz respeito a quem o Júnior é. O que o rapaz fez diz respeito a quem aquele rapaz é. E eu fui e falei para ele, nós temos que orar por essas pessoas. Porque nós temos que reconhecer quem nós somos em Deus. Isso não pode abalar a gente. Porque ele ficou, assim, um pouco abalado, e é normal. Isso que eu estou dizendo, isso que eu estou falando, não quer dizer que nós não vamos chorar, que nós não vamos sofrer.
Mas quando nós criamos uma certa imunidade, fica mais fácil, a vida se torna mais leve. Porque eu sei que quando eu passo por momentos difíceis na minha vida, mas eu percebo que quando está um momento difícil e eu vou orar, aquilo ainda vai ficar um pouco gravado, mas fica tão mais leve. Quem aqui nunca passou por isso? A questão da oração. Então, e também quando recebermos um elogio, é muito bom quando as pessoas nos elogiam. É maravilhoso quando a pessoa fala, nossa, como está bonito hoje, você combina com essa cor. Né? Porém, nós temos que chegar a um nível que nós devemos estar assim quando nós estamos sozinhos também, não ficar esperando o outro vir falar isso pra gente. Porque quando o outro fala, a gente acredita, e quando a gente tenta falar para nós mesmos, a gente não acredita. Então, nós temos que entender isso em Deus, porque tudo que o Senhor criou é bom. Né? Ensine seus filhos a se amarem, a se admirarem, para quando eles crescerem, eles passarem isso para os filhos, para os netos, e eles não vierem sofrer como nós já sofremos muito. Né? Eu sempre digo para o Guilherme também, Gui, repete comigo. E ele repete, eu falo, ele fala. Eu falo, ele repete. Eu sou bondoso, eu sou respeitoso, eu sou admirável, eu amo a Bíblia, eu amo a igreja, eu amo Jesus. Eu sou obediente. Mesmo que ele desobedeça, isso vai crescer na cabeça dele. Hoje ele não entende muito bem. Mas quando ele crescer, tem coisas aqui que nós lembramos que nossas mães nos disseram, nossas tias. A gente fala, nossa, eu lembro que minha tia falava isso para mim. E ele vai se lembrar. Se um dia alguém vier falar para ele, ele vai falar, não, eu não sou isso. Eu amo a Jesus, eu amo a Bíblia, eu amo a igreja. Eu amo estar lá. E aí eu nunca tinha falado para ele assim, não sei porquê, né? Eu sou abençoada. Aí um dia ele falou, mamãe, eu sou abençoado. Eu falei, olha o nível, né? E se amar e se admirar, não por falta de humildade, né? Nem arrogância ou se sentir superior às pessoas, mas porque o próprio Senhor nos criou. Vamos entender isso hoje. Quando Lia cumpriu o seu propósito, como eu disse, foi liberado algo do céu. E para nós cumprirmos o nosso propósito, nós precisamos entender quem nós somos em Deus. Quem você é em Deus? Você está cumprindo aquilo que o Senhor te colocou nessa terra para cumprir? A gente tem reclamado demais dos acontecimentos que tem na nossa vida. E muitas vezes é o Senhor colocando a mão. É o Senhor colocando a mão, falando, filha, eu preciso que você passe por essa situação para você entender, para você valorizar, para você passar adiante. É uma fase. E na nossa vida, vão ser fases até se findar. Quando nós nascemos, nós passamos pela fase de bebês, que nós aprendemos, nós mamamos, que na verdade, não, vou já pular para a fase do Henrique, né, que ele vai aprender a andar, ele vai começar a aprender a falar. Depois dessa fase vai vir a fase da escola, que é bem comprida. Depois dessa fase vai vir a fase que ele vai trabalhar. E cada fase vai ter a dificuldade. Então, a gente não pode cair nessa de que um dia vai existir a perfeição aqui. E sabe por que não vai existir aqui? Porque aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é com o Senhor. E uma frase que eu gosto muito, que é assim, é justo que muito custe o que muito vale. Então, vai custar muito a vida aqui. A nossa vida aqui não vai ser fácil, mas muito vale o céu. O Senhor morreu na cruz, por quê? Muito custou para ele morrer na cruz por nós. Não foi fácil. Mas para ele, muito valeu. Porque através da morte dele que nós vamos ter a salvação. Então, nós temos sim que nos valorizar. Nós temos que cuidar do templo que o Senhor nos deu. Nós somos templo do Espírito Santo. Quando você entra na igreja, você tem coragem de sair jogando lixo no chão? Sair xingando, vir com qualquer roupa? Não tem. Você sempre vai pensar antes. E por que com você tem que ser diferente? Se você também é um templo do Espírito Santo. Então, se cuide. Cuide da alimentação, cuide das suas vestes, cuide da sua casa. Talvez o carro dos sonhos ainda não chegou, a casa dos sonhos ainda não chegou, o corpo dos sonhos ainda não chegou, mas muitas coisas já chegaram. E nós temos que glorificar por aquilo que nós já temos. O Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe o que nós queremos, mas Ele sabe muito mais do que nós precisamos. Nós não sabemos, nós só sabemos o que nós queremos.
mas não sabe o que nós precisamos. E nós precisamos unicamente do Senhor e reconhecer quem Ele é nas nossas vidas, para que nós venhamos nos reconhecer em quem nós somos nele. Assim, vou fazer uma pergunta. Se hoje o próprio Deus Jesus descesse aqui, na sua frente, você no seu quarto, vamos dizer assim, para ficar algo mais íntimo, e falasse assim, eu vou te dar um jardim, e eu quero que você cuide desse jardim para mim. Eu particularmente iria ficar honrado, falar que privilégio, né? Ele me escolheu, ele sabe que eu sou capacitada para isso, né? Ele descesse e falasse isso para você. Eu vou te dar esse jardim, eu quero que você limpe ele sempre, mate aquelas pragas que ficam, plante, regue todos os dias. Você ia cuidar da melhor maneira possível. E se eu te dissesse que ele já te deu esse jardim somos nós. Não abandone o seu jardim. Terreno baldio, terreno vazio é onde as pessoas jogam lixo. Quando a pessoa ela entende quem ela é em Deus e alguém vem falar algo para ela que vai colocar ela lá embaixo, ele pode até falar, mas vai entrar por aqui, sair por aqui. Sabe por quê? Porque ela entende quem ela é em Deus. Ela sabe que ela não é nada disso que os outros estão falando. Então, cuide. O Senhor, Ele quer que nós venhamos plantar sementes boas e regar. Só que essas sementes não vão ser de um dia para o outro que vão crescer, vão florescer, frutificar. Não são de um dia para o outro. Então, nós temos que ter paciência, que no meio do caminho vão ter pedras. Nós vamos ter que passar por essas pedras. Só que o Senhor vai estar conosco em todos os momentos. E quando nós olharmos para os nossos pés, que ficaram marcados pelas pedras, quando nós chegarmos lá, vai falar, é justo que muito custou isso, porque muito valeu. Uma mãe, quando ela vai gerar o filho, ela passa por várias fases também. Tem a fase da gravidez, não é fácil, né? Ela carrega um filho durante 9 meses, ela vê o corpo se modificando, né? Em tudo, os hormônios, cabelo, tudo muda. Não é fácil, principalmente no parto. Principalmente quando um parto normal, a mulher sofre muito, no parto cesárea, ela sofre muito no pós-parto, não é fácil. Mas eu quero ver você perguntar para alguma mãe se não valeu a pena. Todas vão dizer que valeu a pena. Aquilo muito custou para ela, mas muito valeu a pena. Então, não deixe o que o Senhor fez por nós ser em vão. Nós precisamos reconhecer, eu digo isso mais uma vez, quem nós somos em Deus, olhar para nós nos espelhos e falar igual o Júnior falou no discipulado, eu sou bom. Eu preciso de mim mesmo, minha família precisa de mim. Imagina o que seria da minha família sem mim. O Senhor te deu a sua família porque Ele sabe que você pode cuidar da sua família naquilo que eles vão necessitar. O Senhor deu a minha família para mim, eu falo, Guilherme, principalmente por o Henrique, eu falo, você tem sorte de me ter como mãe, viu, menino? Se fosse outra, porque o Henrique é uma bênção. E o Senhor me deu ele para mim por isso, porque eu vou saber cuidar dele. Então, eu tenho que, sim, glorificar o Senhor e agradecer. Senhor, obrigado por ter me dado o Henrique. Não por ele, mas por mim, porque eu sei o que eu sou em ti. Eu sei que eu vou dar a melhor educação para ele. Eu sei que ele vai ser uma criança uma pessoa que quando ele crescer, ele vai se lembrar disso. Ele vai já crescer sabendo quem ele é em ti. Tanto ele quanto o Guilherme. Desculpa. Nós precisamos agradecer por aquilo que nós temos e tirar os olhos do que nós não temos. Nós podemos sim ter um sonho de consumo, mas entender que se nós nunca tivermos, vai estar tudo bem também. Porque aquilo que não é nosso não nos faz falta. Nós não temos que sofrer por uma casa que nós não temos, pelo carro que nós não temos, pelo emprego que nós não temos, porque não é nosso. E nós sofremos por aquilo que nós sofremos mais pelo que nós não temos do que pelo que nós temos. E nós precisamos agradecer. Quando nós entendemos quem nós somos, nós nos amamos, nos posicionamos em Deus, e tudo se torna mais leve, a vida pode ser mais leve. Nós vamos estar em qualquer lugar, independente da situação. Você vai chorar,
você vai se desesperar, mas você já tem imunidade. Você tem uma imunidade porque você vai aos pés do Senhor. Você vai se ajoelhar a Ele e orar. E o Senhor, Ele vai limpar todo aquele peso. Porque quando você ora a Deus, pedindo para Deus retirar toda aquela preocupação que você tem, o Senhor, Ele olha para você e fala, você sabe quem você é. E eu vou retirar isso de você, porque isso não te pertence. E nós precisamos entender isso em Deus de uma forma que a gente se olhe no espelho e a gente se ame. A gente se ame ao acordar. A gente se ame ao deitar. Porque quando nós conseguirmos nos amar em quem nós somos em Deus, nós vamos amar o próximo, independente do que ele tenha falado para nós. Ele pode ter acabado com a gente, aquilo não vai nos afetar. E é aquela coisa que a gente pensa, isso é impossível. Às vezes a pessoa até mereceu eu dar uma boa resposta nela. Não, sabe por que ela não mereceu? Porque você não é igual a ela. Valorize quem você é. Você está se valorizando. Valorize a sua família. Por fim, Jacó amou Lia, porque a gente está comentando sobre Lia ter aprendido a se amar. Acredito que ela aprendeu a se amar, né? Por isso que o propósito se cumpriu na vida dela, né? E na Bíblia não diz se Jacó amou Lia. Porém, em Gênesis 49, diz que quando ele estava já estava morrendo, né? Jacó já estava morrendo, ele deixou bem claro para os filhos dele onde ele queria ser sepultado. E por mais que ele tenha trabalhado 14 anos por Raquel, ele amava Raquel, porque não é qualquer um que vai trabalhar 14 anos por alguém. Só para vocês entenderem, Raquel ela faleceu antes de Lia durante o parto. Ou seja, Jacó ficou ainda muito tempo com Lia. Né? Raquel já tinha falecido, ele ficou muito tempo com Lia. E quando nós estamos perto de pessoas que se reconhecem, sabem quem são, não tem medo do que vão dizer, sempre se posicionando em Deus e não pela nossa carne, pelo amor de Deus, né? Que às vezes a gente confunde as coisas. Eu sou autossuficiente e não é bem assim. É com humildade, né? Quando ela se posicionou, eu acredito, né, que Jacó olhou para ela com outros olhos e falou: "Meu, essa mulher é demais. Ela entende quem ela é em Deus." Né? E quando ele já estava para falecer, ele deixou bem claro para os filhos onde ele queria ser sepultado. Ele não escolheu ser sepultado ao lado de Raquel. Ele falou: "Me sepultem ao lado da minha esposa Lia." Né? No início da Bíblia fala do desprezo de Lia, mas no fim, por quem ela tanto queria o amor, ele escolheu ser sepultado ao lado dela. Lia não sabe do propósito dela, que o propósito dela foi necessário para Deus cumprir o propósito dele, que era mandar Jesus. Né? E ela não sabe porque ela faleceu antes. Né? Mas um dia ela vai saber isso. Eu acredito que ela vai saber e ela vai se orgulhar. Que ela muito custou para ela, que muito valeu. Hoje nós podemos não saber que muitas coisas que estão passando na nossa vida, nós vamos às vezes morrer antes, nós não vamos saber, mas os nossos filhos vão desfrutar disso. Os nossos netos vão desfrutar dos nossos posicionamentos corretos. E é isso que eu queria trazer hoje para vocês. É algo que Deus fala muito, muito no meu coração. Né? Até nos encontros de mulheres, no discipulado, a minha cunhada tem o costume de falar assim, que isso está acabando com ela. Né? E eu fico feliz, porque não é só com ela, comigo também. Por que nós dizemos isso? Porque a palavra do Senhor nos confronta. Confronta a nossa carne. E não é fácil para a gente. Não é fácil, só que é prazeroso. Vai muito nos custar, mas vai valer a pena. Já está valendo, porque olha onde eu estou hoje. Aqui, não imaginava isso. Entende? E eu estou assim, me sentindo muito bem de poder passar para vocês o que Jesus tem trabalhado comigo, porque esse é o ID. É Jesus nos transformar para a gente passar para as pessoas. Eu vou ser hipócrita se eu falar para você que nós vamos chegar à perfeição trabalhando assim. Mas o que o Senhor quer é que a gente busque, sim, a perfeição cada dia. Eu não posso garantir que nós vamos chegar lá, mas nós temos que buscar ela todos os dias. Porque Jesus foi o maior exemplo aqui na terra para nós. Ele era perfeito. Pode ser que a gente não chegue ao nível dele. É difícil, não é fácil.
Mas nós podemos fazer muitas coisas. E nós precisamos entender quem nós somos em Deus e nos valorizar. Amém? Eu vou orar com vocês agora. Você pode colocar de pé, por favor?